Olá, para quem vem chegando. Hoje é nosso terceiro episódio da nossa doce terapia. E vamos falar sobre a saúde emocional masculina. Boa noite para quem está chegando. Bertinho entrou. Boa noite. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo todos vocês, todos os seus ancestrais, porque nunca estamos sozinhos. Carregamos a nossa família com a gente. Carregamos o nosso sangue, o nosso pai, a nossa mãe, nossos ancestrais, nossos avós e assim por diante. Tudo isso está no nosso DNA da pele, do sangue, das memórias e de tudo que vivenciamos. Por isso, vivemos muitas coisas repetidamente e não conseguimos sair dos emaranhados. A energia masculina, que é a energia do homem, é a energia da ação, é a energia da força. E quando tomamos essa força, tendemos a ficar passivos e inertes. Quando não tomamos essa força. Por isso a importância de tomar a força do masculino. Essa força que nos move para a vida, que nos guia. Boa noite, Cris. Boa noite, Maria Salete. Segundo Bert Hellig, ele fala que somente na mão do pai a criança ganha um caminho para o mundo que nos leva para além desses limites. Então, a gente tudo vem lá da nossa criança. Então, as nossas emoções. Então, mas por que se preocupar com a saúde mental do homem? Porque assim como as mulheres, diferente dos problemas psicológicos, influenciam as emoções dos homens. O homem na família, como diz Bert Hellig, ele vem em primeiro lugar. Por isso a importância de ter as emoções equilibradas, para que possa guiar a sua família. E qual é a origem da saúde emocional? Essa saúde emocional, da onde vem? Ela começa na família de origem de cada um de nós. Ela começou antes da gente nascer ainda, quando a gente escolheu vir para esse mundo, com todas as qualidades e defeitos, nossa e da nossa família. Boa noite, Maria Salete. Ela falou aqui que está assistindo de Osasco, São Paulo. Olha que lindo, né? Esses movimentos indo longe com esses movimentos da internet. Então, as nossas emoções afloram as nossas inferioridades. E para curá-las, a gente precisa olhar para cada uma delas. É para isso que a gente consegue evoluir. Pois o propósito da vida é evoluir e ser feliz. Então, olhar para as nossas emoções, tanto feminino como masculino, precisa olhar para elevar, para ter equilíbrio em cada passo que dá, em cada movimento. Em uma família, todos têm o direito de pertencer àquele lugar, àquele sistema familiar. E uma família só existe antes de existir um homem e uma mulher que se apaixonaram. Então, por isso a importância de olhar para a família, para se curar as emoções que veio de lá. Todos os gatilhos de emoções que são aflorados na nossa vida adulta, seja mulher ou seja homem, e na vida atual de hoje, são os gatilhos de emoções que tivemos lá na nossa infância. Uma ironia falar assim, mas se pararmos para pensar de onde vem essa dor que guardamos há muito e muito tempo, e ir no fundo, voltando ao passado, voltando cada vez mais ao passado, vamos entender que ela não é de agora, e sim de muito, muito longe. E que só foi aumentando com o tempo, com as coisas que foram acontecendo, porque essas emoções não foram olhadas.
Entre os erros e acertos da vida, na relação de pais e filhos, o filho sempre amarra seus pais, mas por não saber expor suas emoções, usa a raiva no lugar do amor. Quando ainda somos muito crianças e desesperados para compreender o que acontece na nossa volta, e por esse motivo algo se coloca entre nós e nossos pais. A criança não possui ainda a capacidade de compreender e se faz a leitura de que está sendo abandonada. E vai para a vida com se sentindo abandonada, se sentindo às vezes desesperada com algo que acontece na vida. Com isso, as emoções que marcam uma forma profunda e vão para a vida com todas essas emoções afloradas. E vão buscar na outra pessoa a cura dessas emoções, ou quer que essa pessoa faça com que supra ou afinize essa emoção, curando-a, e que só tenha cura dentro dela mesma. Esse movimento acontece e fica gravado no inconsciente do nosso corpo. Então, ainda criança, que ainda existe em nós e aflora com toda a emoção do mundo, ela existe em nós e passa a sentir com todas as forças que não deve ou não pode contar com o colo que está ali à sua disposição. Então, no fundo, a carência acaba assumindo essa força que precisava ter força de mudar qualquer coisa na vida, acaba ficando no movimento de buscar um colo de alguém e buscando essa carência nas outras pessoas. Às vezes busca em vícios, né? Busca em drogas, busca em álcool, busca em desejos do corpo, enfim, são vários movimentos. Por outro lado, um dos pais, se estiver ausente, é possível evitar um movimento interrompido. Se um dos representantes do outro respeitar com honra e falar sobre ele, tipo assim, o pai falar bem da mãe e a mãe falar bem do pai, e não guardar essas emoções que levam para a vida de maneira carinhosa, muda tudo, muda as emoções na atualidade. Então, por isso a importância de olhar para o passado, ressignificar o que não foi legal para mudar e aceitar tudo isso. Boa noite, Carlos. Boa noite, Robson. Sejam bem-vindos. A gente está falando sobre a saúde emocional do homem, da onde vem essa emoção aflorada, né? Que vem tanto na mulher como vem no homem também. A dor emocional é nada mais, nada menos que o amor interrompido. E que essa dor é, na realidade, outra faceta do amor. Isso mesmo, a outra faceta é o ódio, a raiva. Então, por isso que às vezes a gente não consegue se expressar no movimento do amor e usa a raiva, né, como se fosse uma maneira de expressar o que está sentindo. E acaba afastando as pessoas, as situações de perto. Se não os respeitamos na ausência a emoção, né, o carinho, o que foi rejeitado, os seus esforços e o carinho dos seus pais, né, não conseguimos aceitar também das pessoas que vêm para a nossa vida. Então, precisamos aceitar, respeitar a ausência dos pais, que os impede de demonstrar reciprocidade, o amor por eles e converte-se em dor. Então, quando a gente não olha com amor para isso, a gente leva para a vida essa dor, né, incalculável, que é escondida, né, a gente não tem tanto conhecimento sobre isso, por isso precisa olhar e entender a própria mente para sair desse estado e criar força para sair de qualquer emoção. Uma criança pode sentir isso em seu interior como um abandono. Crescer com raiva de seu pai ou da sua mãe pode tê-lo deixado, não é uma decisão. É o que ela sente através em seu corpo e talvez é o que permita naquele momento seguir adiante. Então, às vezes acontece algo que não gostou, que foi infeliz com esse movimento. A dor aflora com tudo. E daí essa é uma maneira de se esconder atrás daquilo que sentiu, porque acha que se não mostrar o amor que está sentindo, não vai sentir dor. Só que o corpo vai deixando tudo ali, a dor, tudo guardado dentro do seu corpo e no futuro acaba tendo problemas. Um dia vai estourar com alguém e daí pode ser uma confusão muito grande. Oi, Daisy. Como falei no começo da raiva,
que no começo da live sobre a raiva, né? Que onde que começa isso, né? Que todos os gatilhos da raiva ou qualquer emoção de destruição são aflorados na nossa vida adulta ou na nossa vida atual de hoje, foram gatilhos de emoções que tivemos lá na infância. Portanto, é realmente fundamental e essencial para a nossa autorrealização que a gente se relacione muito bem sobre nós, sobretudo com nós mesmos. Então, quanto mais a gente se conhece, mais a gente se entende, mais a gente olha para nossas emoções, mais feliz a gente é. Mais alegre, mais a gente cria, mais a gente tem sonhos, mais a gente tem vida e vai para o mundo cheio de vida e felicidade. E acaba tendo relacionamentos saudáveis. Então, se a vida é resultado dos nossos relacionamentos... Deixa eu tomar uma água aqui. E ele é resultado do nosso relacionamento com a gente mesmo. Me perguntaram por que eu escolhi fazer terapias e fazer mentoria para homens, né? E com tantos temas que o pessoal disponível, vamos fazer terapia para mulheres, para criança, enfim. E tem muita de, assim, não tem quase terapias para o masculino. Eu sempre fui uma pessoa que sempre olhei com muito carinho para o masculino, né? Porque eu nunca entendia por que a raiva aflorava sempre e por que tinha tanto a dor no lugar do amor, né? Por que aflorava tanta raiva nas pessoas, no masculino, em vez de mostrar o amor e o carinho que sentia pela outra pessoa ou pelos próximos, mostrava o outro lado, né? E a raiva sempre se sobressaía em vez do amor. Eu nunca entendia também a agressividade no meio em que vivi, né? E que não foi fácil sair desses emaranhados que vinha de gerações e gerações. Porque quando a gente entende que a gente já nasce com algumas coisas que vêm de gerações e que está no nosso DNA e a gente precisa viver ou passar por alguns momentos para entender, olhar para isso com carinho, acolher no coração, né? Aceitar a história como foi para seguir a vida com leveza. Eu comecei a estudar, né, sobre a mente quando eu descobri que a aceitação que mudava tudo. Então eu comecei a estudar o comportamento masculino. Isso já faz há mais de uma década que eu faço resumos, estudo livros, né? E assumi a terapia também não faz muito tempo, faz 5 anos. Mas com isso eu atendi muitos homens olhando para suas emoções. E vi quanto as nossas emoções femininas são iguais a dos masculinos, né? Que os homens sim são diferentes, têm a força, têm a força, uma força maior que o feminino. Mas as emoções são iguais, são as mesmas. E às vezes usa essa força, ao invés de usar essa força com amor, que tudo tem dois lados, acaba usando com desamor, né? Com agressão. Eu já fiz, eu como Mônica, né? Que então, começando a estudar tudo isso e olhar por um masculino com um olhar diferente, eu fiz várias regressões olhando para curar a relação com o masculino. E entendi que a gente um dia também foi um homem, né? Tipo, hoje eu estou aqui no mundo como mulher, mas um dia também eu fui um homem. Como cada um de vocês, né, que estão vendo essa live, também um dia foi uma mulher. Tanto que é comprovado que a gente, é 50% a nossa mãe e 50% o nosso pai. Mas qual aflora mais para ir para a vida, né? E lembrando aqui que no mundo espiritual não existe masculino e feminino, existe sim, né, os dois, mas os dois unidos, que a gente é cada um, a gente tem com nós, cada ser, 50% de cada. Então, qual eu tô aflorando para ir para a vida mais, né? E que eu preciso ter esse equilíbrio dos dois, eu preciso ter esse equilíbrio do pai e da mãe na minha pessoa para ir com leveza para a vida. Eu preciso aceitar a minha história tal como foi para escolher diferente. E hoje, nessa vida, né, eu sou mulher, mas que nem falei, um dia fui homem, podemos imaginar que também um dia fui agressiva, mas hoje eu olho com outro olhar diferente para tudo isso. Olha o quanto a gente pode carregar tanto amor, alegria, felicidade e levar todo esse conhecimento para o mundo, trabalhar as emoções para que a vida seja leve, para que as coisas aconteçam com leveza.
Então foi preciso acessar muita dor, karma, para me libertar. Precisei acessar memórias de tortura, prisões, desafetos e muitas outras coisas para ter a mente livre e feliz hoje. Então o convite aqui, né, é para olhar para isso, né? Trabalho com constelação, eu trabalho com regressão, trabalho com várias terapias, né, uma infinidade de terapias, tudo trabalhando movimentos para trabalhar o que aflora mais, né, que une as pessoas muito mais a raiva do que do próprio amor. Então é para sair dessa emoção destrutiva para criar e ficar na emoção construtiva. A raiva, quando ela é sentida na pele, o nosso pulso acelera de uma forma assim, ó, muito rápida. A nossa respiração se torna uma velocidade tão grande, cria uma ansiedade e os músculos ficam tensos. Então o que acontece com isso? Acaba aflorando de acionar ou atacar uma pessoa, às vezes com palavras, né, ofensivas, não pensando antes de falar, se prejudicando a si mesmo e às vezes até usando a própria força. Oi Jean, oi Carmen, sejam bem-vindos. Então, enquanto os nossos pensamentos desencadeiam sentimentos desagradáveis, o nosso corpo paga o preço. Né? Porque no fundo, lá na frente, a gente vai criar uma doença, uma dor que a gente não entende, mas por que essa dor saiu, né? Por que tá aqui me incomodando, que não entende por que isso acionou? Por que eu tenho que buscar tanto remédio para curar essa dor que os músculos travaram tanto? Tem dor nas costas, tem dor no corpo, dor nos braços, nas pernas, enfim, nos joelhos. Muitas pessoas têm problemas nos joelhos, né? Porque a própria aceitação da vida fica ali duro, preso, não faz movimentos e acaba aflorando de alguma forma. O nosso corpo está guiado pela criança que sente indefesa e deseja a segurança que só sente com seus pais. Então, por isso, a aceitação também de olhar para os pais com carinho. Então, quando a gente sente medo de passar por todo o trauma, de reviver e confirmar que aquele afeto não está ali para nós. E quando a gente olha e aceita esse trauma, a gente muda, a nossa vida sai dessa sintonia que entrou. Ao mesmo tempo, ao fazer isso, perpetua a ideia de que não recebeu o afeto que esperava, sem perceber que também contribui para a dificuldade de não chegar a seus pais, ou talvez sem perceber outros momentos em que foram amados e cuidados por eles, do jeito que foi possível, do jeito que eles, com seus próprios emaranhados dificuldades, conseguiram fazer. Então, cada um de nós é uma pessoa mais importante do mundo. E a gente sempre acha que os nossos problemas são enormes, que os nossos conflitos são terríveis, que as nossas dores são intermináveis, né? Que a gente tem muita dor. E como a gente faz para sair disso, né? Tudo isso diz respeito principalmente a nós e é criado por nós, pelos nossos pensamentos. Então, a importância de mudar os pensamentos, se conhecer, se autoconhecer, é o que vai fazer mudar toda a história. Muitos acreditam que seus pensamentos vêm do nada. Mas então, da onde vem os donos da razão? Vem do nosso ego do pensamento. O nosso ego é simplesmente um monte de conceitos errôneos, pensamentos que somos. O ego nos fala em eu, em minha. Então a gente acaba o quê? Focando na tristeza, na mágoa, na raiva, na impaciência, né? Em aproveitar a vida. Às vezes até em ficar rico, destrói a vida só pensando no trabalho, enquanto tem que ter os pilares de autocuidado, de cuidar do corpo, da mente, do espírito e também da saúde financeira. Às vezes pensa em largar tudo, chutar o balde e tantas outras coisas, né, que acontecem no dia a dia. Então o nosso ego nos domina e ele é muito sedutor, manipulador como ele só. E a sua tática é sempre nos dar razão. Quem aqui não gosta de falar e achar que tem razão daquilo que falou? Quem não vai para o mundo querendo mostrar para o mundo aquilo e provar que está certo? Mas certo para quem, se no mundo não existe certo e errado? E quem é que não gosta sempre de viver, né? Ou mostrando, a maioria das pessoas está sempre provando para alguém que está certo. Então a gente não precisa provar, a gente tem que ser a gente mesmo, a gente tem que ser leve.
A gente escolher as coisas que gosta. A vida tem que ser leve. E às vezes, se pensamos que somos vítimas ou fomos vítimas de alguém ou algo, parece o sentimento de mágoa e acreditamos que temos razão. As nossas escolhas, o nosso livre-arbítrio, as nossas ações e as nossas reações, tudo vem do nosso pensamento. Tudo muda conforme a maneira de decidirmos agir, a nossa ação. Então, por que não usar essa raiva para usar a força dessa raiva? Porque é a raiva que faz a gente se mover, que tudo tem dois lados, tem um lado positivo e um lado negativo. Usar essa raiva para ir fazer coisas boas que me ajudem e me deixam feliz e também deixam as pessoas do lado felizes. E da onde vêm nossas atitudes? Da maneira que decidimos agir. Mas da onde vem o nosso pensamento ou o nosso sentimento? Tudo vem do pensamento, da maneira que pensamos. Por isso a importância de limpar. Por isso, quando limpamos os nossos pensamentos, que são as armaduras, as máscaras, as cascas, os rótulos que a gente cria, todas essas crenças limitantes que a gente cria ao longo da nossa vida. E quando a gente limpa cada uma, vai limpando todas essas camadas que a gente foi criando, né? Com o tempo, a gente, em vez de se proteger com amor e alegria para passar isso para o mundo, a gente vai criando barreiras e cada vez mais a gente vai criando ódio e vai passando isso para as pessoas ao nosso redor. Quando a gente limpa tudo isso, quando a gente fica elevado nas emoções da paz, da alegria, da felicidade, da aceitação da história como foi, da vida, das pessoas que passaram por nós, a gente fica livre para viver e ter felicidade plena em todas as áreas da vida. Quando o pensamento que vem do coração nos traz paz, é uma sensação boa, uma leveza e ficamos meio elevados. Assim a gente age com o coração e ficamos felizes. Quando o pensamento provoca raiva, mágoa, tristeza, indignação, impaciência, a gente fica equivocado, a gente fica com raiva, a gente quer atacar alguém, né? E às vezes acha que quando atacou alguém, a gente se sente bem, em vez não, a gente está criando um karma, uma situação destrutiva para si mesmo. Até uma doença que às vezes pode causar uma morte. Ou vai buscar um remédio para curar a ansiedade, o medo, a angústia que vai aflorando com o tempo. Então é necessário aceitar o que aconteceu, é necessário olhar para o essencial, a vida que chegou até você, que foi através do seu pai e da sua mãe. Ainda que não estejam mais presentes, precisa passar e olhar e significar. Nós somos humanos, né? Estamos aqui para aprender e evoluir, e aprender no amor ou na dor. Então, se a gente não aprende no amor, né, que é aí mostrar para o mundo o que tem, as curas das emoções, a gente aprende com a dor. As verdadeiras soluções que estão quase sempre debaixo dos nossos olhos, infelizmente foram em geral obscurecidas por uma quantia incrível de disparates, por uma inundação de senso comum que acaba beirando o absurdo, que são aquelas emoções destrutivas, pensamentos. A gente fica ali naquele pensamento, pensando coisas ruins, até que aquilo acontece. Então, tudo a gente cria na nossa mente. Inclusive, quando a gente dorme, né? Quando a gente dorme, o nosso pensamento continua trabalhando. Então, quando não é trabalhado esse pensamento antes de dormir e dormir com leveza, né? Pensando coisas boas para sua vida, vai acordar no outro dia bem pesado, porque o pensamento foi viajar para esse lugar do seu pensamento de coisas destrutivas. Os pensamentos que temos nem sempre são nossos, podem ser provenientes da mente de outras pessoas, do convívio que a gente está. Se estivermos sintonizados numa faixa positiva, receberemos energias e pensamentos e sentimentos de igual teor. Caso estejamos numa faixa negativa, só poderemos captar mensagens negativas. Então, quando a gente está na alegria, da felicidade, do amor, da prosperidade, a gente atrai mais isso. Quando a gente está nas emoções de baixa, que é culpa, medo, angústia, raiva, os desejos, né, que vai buscando os vícios, a gente acaba se destruindo a si mesmo. O verdadeiro sentido da vida está dentro daqueles que tiveram coragem de vencer. E os medos de se arriscarem na aventura pela busca pessoal provavelmente encontrarão a verdade.
O segredo aqui é criar intimidade com você. Quando aceitamos tudo tal como foi, tanto bom como ruim, temos a chance de fazer diferente. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta. Se entendeu, quer fazer alguma pergunta para mim, pode mandar. As emoções femininas e masculinas são as mesmas. O que muda é a maneira como vai agir para curar as emoções. Só que no mundo atual, as mulheres estão buscando muito mais a cura das emoções, né? Se curando de cada uma. E os homens estão retraindo essas emoções. Então, o convite é para quê? Olhar para cada uma dessas emoções. Olhar que também são humanos. Ó, a Carmen escreveu que está encantada. Fico muito feliz. Olhar para o emocional dentro de si, é uma mágica, assim, porque daí o que? Empodera o homem de estar no seu lugar, estar em primeiro lugar na família, de levar a sua família para a vida, de mostrar o caminho para cada um integrante, de guiar a sua esposa, de guiar o seu filho. Então é isso que é o convite desse movimento. Então o T-Power, que é um movimento que eu criei, Saúde Emocional do Homem, é a transformação para aqueles que buscam o processo intenso e profundo do autoconhecimento de si, a reconexão e libertação emocional. A Carmen também comentou, né, que quando nos curamos, curamos o mundo. É verdade, porque se fosse em outro movimento, falar com o masculino, se falasse alto comigo, eu começava a chorar. E hoje eu falo com clareza, né, com escolhas, mostrando o movimento, cada um, o que é esse movimento, o que acontece aqui se der esse passo, o que acontece se eu olhar para minha família com outro olhar, qual ação eu vou fazer acolhendo isso tudo no coração. É isso que vai mudando tudo. E o nosso foco aqui é o que? A libertação de bloqueios, de crenças, condicionamentos e emaranhados que limitam a nossa vida própria, saudável. O sucesso nos relacionamentos e os laços ocultos nos mantém presos à nossa história do passado. E acabamos o que? Repetindo, né? Repetindo o que? Repetindo tudo o que aconteceu dos nossos pais. Então vem de geração em geração. Meu pai fez tal coisa, meu filho está fazendo igual, né? Então, às vezes, quando eu olho para o meu olhar para mim acaba ajudando o meu filho, né? Ajudando as pessoas ao redor. Então, a cura sempre vem desse olhar. Todos que estão aqui em torno de nós se curam também, diz a Carmen. Então, olha que lindo, né? Fazendo esses movimentos. E tem os comentários. Então, se você se identificou com esse conteúdo, né? Ou pode deixar depois na live também embaixo um comentário sobre isso, né? Ou compartilhar com mais pessoas que têm esse entendimento para também olhar para si, entender, né? Que o ser humano, todos precisam olhar para suas emoções. E também eu vou ter o canal no YouTube, já tô com o canal no YouTube, para quem também quiser seguir lá, pode curtir, vai ter sempre movimentos toda semana. São tudo movimentos de cura. Oi, Regina, que bom ver você aqui. E sempre é o que? Levar no coração, olhar para essa emoção, acolher essa emoção, levar ela para o coração, olhar para ela e sempre pensar que se eu vou fazer essa ação, eu vou ajudar ou prejudicar essa pessoa. Eu estou levando ela comigo para um lado bom, para uma alegria, para uma felicidade, ou eu estou destruindo a minha própria vida dessa pessoa? Eu estou me libertando dos emaranhados que eu criei, né? Ou que eu estou no papel de vítima por algo que aconteceu na minha família, no meu relacionamento, e não estou conseguindo limpar esse ódio que está no meu coração para ter amor de verdade. Então o convite fica assim, né? Que é para todos olharem para si, se olhar, se curar, né? Porque a cura está dentro de cada um. É olhar para o passado, ressignificar isso, aceitar e ir para o mundo com felicidade. Então por hoje era isso, né? Agradeço a todos vocês de estarem aqui nesse movimento. E beijão a todos.